Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. No vídeo anterior, eu pedi desculpas por não suportar mais falar de futebol e seu entorno. Sentia-me sufocado e lentamente envenenado pelo ambiente tóxico que cerca o esporte, no qual o Vasco está incluído, claro. E hoje me sinto obrigado a falar sobre um assunto que não diz respeito exclusivamente ao Vasco da Gama ou exclusivamente ao futebol, mas também nele está inserido. Vou comentar sobre o futebol brasileiro e sul-americano e principalmente sobre a atuação dos jogadores. Eu sou do tempo em que os clubes brasileiros participavam de competições sul-americanas para apanhar, e apanhar literalmente. Eram convidados. Aliás, houve época em que se esquivavam de participar desses torneios e eram verdadeiros sacos de pancada, jogando em campos carecas ou lamacentos, com as torcidas penduradas nos cangotes dos nossos atletas. Repetidamente, eles voltavam contundidos ou esfolados. E não estou culpando toda a população dos países vizinhos, entendam bem. E não me lembro de algum momento em que dirigentes brasileiros ou de clubes brasileiros foram respeitados ou tiveram voz ativa nessas confederações. Quem confia na tal da Conmebol? Ou estou mentindo? Eles, bem ou mal, são obrigados a nos engolir porque somos o único país de língua portuguesa nesta parte da América que, por conta da hegemonia técnica e financeira, apesar dos maus administradores, se destaca nas competições. Mas eles lutam para que isso mude? Não se iludam. E nada temos feito para que isso mude e me acompanhe então. Em um vídeo anterior, há muito tempo falei sobre a mudança que houve em nosso futebol quando os europeus descobriram como usar seu poderio econômico para roubar nossos jogadores, esvaziando nossos clubes. Isso começou a acontecer com muita frequência quando o futebol brasileiro conseguiu conquistar sua segunda Copa do Mundo em 1962. Até então éramos apenas um país subdesenvolvido, coisa que não mudou muito, e que tinha conquistado sua primeira Copa do Mundo em 1958. A segunda conquista seguida acendeu o alerta no continente europeu. Dali para frente não conseguimos mais manter nossos melhores jogadores e precisamos lutar para ter times competitivos. E perdemos a guerra porque não tínhamos dinheiro para concorrer com países economicamente mais estruturados. E essa situação evoluiu a ponto de não conseguirmos, atualmente, manter jogadores promissores em nossos clubes. Os bons acabam saindo quando se destacam e nem conseguem se firmar nos times principais. São cooptados desde cedo e vão para a Europa. Viramos celeiros e fornecedores de mão de obra barata para o mundo. Inclusive, quando não dão certo lá fora, são negociados com lucro entre eles ou, quando estão em fim de carreira, retornam como refúgio. É o sistema em que eles sempre ganham e nós sempre perdemos. Mas não é esse o principal assunto de hoje. Isso é só um preâmbulo para o nosso papo e serve para entendermos melhor a situação do futebol brasileiro e sul-americano. E não é sobre a evolução do futebol como um todo, é principalmente sobre os jogadores brasileiros que atuam aqui. E para você entender melhor, vamos trocar ideias sobre o jeito de atuar dos jogadores brasileiros. O jeito marginal que eles usam para levar vantagem. Até parece que o crime organizado está fazendo escola também no futebol. O jogador não atua lealmente disputando uma jogada com o adversário tentando usar sua qualidade técnica. Ele tenta usar subterfúgios irregulares para tapear árbitros e adversários. Isso é enganação contra árbitros, colegas de profissão e torcedores. Para isso, simulam infrações inexistentes, exagerando nas disputas físicas com o adversário, fingindo agressões de forma desleal, tentando iludir os árbitros para levar vantagem de forma desonesta.
Jogadores simulam cotoveladas, rasteiras, cabeçadas, faltas inexistentes e os goleiros se especializam em fazer cera, tentando enganar os maus árbitros, aliás, a maioria. Às vezes até brigam saindo nos tapas, mas no final trocam as camisas. Tudo uma grande farsa. Tudo fica muito grotesco para quem assiste as partidas e talvez por isso, lá fora, os administradores do futebol mundial tomam medidas contra os espertos jogadores brasileiros. A mania de tentar enganar todo mundo acaba provocando uma reação contrária. Por isso os árbitros não marcam algumas faltas existentes, porque nunca sabem se o brasileiro realmente sofreu a infração ou fingiu. Por isso, quando nossos jogadores vão lá para fora, precisam mudar o comportamento ou correm o risco de ser descartados, porque lá fora o público valoriza a técnica e despreza a esperteza. Não sei vocês, mas eu estou decepcionado com o futebol que praticamos aqui. Não bastasse a incompetência dos árbitros e do VAR brasileiro, que não acuso de venais, mas simplesmente de ruins, também os nossos jogadores estão perdendo a técnica e aprimorando a astúcia, no mau sentido, é claro, ao invés de melhorar a técnica. Acabamos valorizando o físico em troca da habilidade. Antigamente, achávamos que faltava preparo físico aos nossos jogadores, coisa que sobrava aos jogadores europeus sempre bem preparados fisicamente. Agora temos certeza de que desprezamos o aprimoramento técnico. Se a vantagem sobre o adversário acabou se limitando a superá-lo na malandragem e ninguém mais cai nesse golpe, só nos resta comparar nosso futebol aos velhos grupos de marginais. São como os velhos batedores de carteira que acham que roubando trocados dos incautos vão subir na vida. Estou cansado desse falso futebol brasileiro. Se você concorda, dê o seu like e comente. Até o próximo Café da Colina e não deixe de comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta às 7h30 da manhã. E se quiser que fale de um assunto específico, me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.